Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando as minhas ideias para as pessoas, umas ideias diferentes, e estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou, entende? E vai poder ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que ajudar essas nossas lideranças com tudo, porque elas vão precisar de apoio para colocar as nossas ideias em pauta, elas vão precisar de apoio para votarem as nossas ideias, e a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando aquela nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? É assim que funciona, é através da democracia e da luta do povo que a gente vai conseguir as coisas, entende? De outra maneira, a gente não consegue nada. Se vocês abandonar as tuas lideranças, vocês vão ter um país como o Brasil. E como vocês não gostam do jeito que o Brasil é, vocês querem que o Brasil se transforme numa coisa melhor, vocês têm que mudar essa mentalidade. Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês não querem isso daí, vocês querem um país melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que gosta de votar e que segue as suas lideranças, que opinam, entende? Que vão para cima e resolve aquilo que tá para ser resolvido, entende? Resolve os seus problemas, entende? Não deixa as coisas ficarem piores, entende? Antes das coisas ficarem piores, o povo vai lá e resolve, entende? Um povo guerreiro, entende? É assim que a gente tem que fazer para ter um país bom, entende? Um país como esses que a gente vê na internet, na televisão, entende? E para a gente conseguir isso, a gente tem que opinar e votar e ajudar aqueles que estão dispostos a liderar, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas polícias. Votar nos comandantes da PM, da Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Quem coloca os comandantes da PM e da Civil a nível estado é o presidente, é o governador. É a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca os comandantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é o presidente. É a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês. Porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. A elite brasileira. E vocês têm que colocar pessoas que representem vocês. O povo, entende? Só assim que vocês vão conseguir ter um país decente, entende? É através do voto e da escolha dos seus
das suas lideranças, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes, com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que a população brasileira não segue essas pessoas nas redes sociais, elas não apoiam essas pessoas em nada e nem escutam o que essas pessoas têm para dizer, entende? E por isso que esse país vai ser disso para pior, entende? Por isso que a gente tem que, se a gente não consegue mudar o povo, a gente tem que se mudar e formar um país livre, de um povo politizado, entende? E deixar essa população como ela está, entende? Se afastar deles. E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições. Eles sabem também que eles não vão ser presos. E eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, entende? E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo brasileiro renegou, jogou no lixo a possibilidade de encontrar pessoas diferentes para disputar as eleições, entende? Ninguém fez nada, não buscou ninguém diferente para fazer nada, entende? No dia da eleição, eles vão votar nos mesmos de sempre. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que eles não queriam, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que eles não iam votar. É nesses que eles vão votar, porque eles desprezaram a possibilidade de encontrar pessoas diferentes. Eles jogaram no lixo, 4 anos no lixo, a possibilidade de encontrar pessoas diferentes, entende? E dali a 4 anos vai ser igual, entende? E não vai mudar, entende? E dali uma semana, um mês, eles estão de novo dizendo que eles não... aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras têm que ser presos. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país pequeno do lado do Brasil aqui. E ir embora daqui. Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Porque o povo quer que isso aconteça, entende? Porque o povo não vai fazer nada pra mudar isso daí, entende? E... por isso que a gente tem que se afastar dessas pessoas e formar um país nosso, entende? Um país de um povo guerreiro, entende? De um povo politizado e deixar essas pessoas como elas estão, entende? A gente não pode mudar essas pessoas, por isso que a gente tem que se mudar, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que lá dentro eles não conseguem fazer, porque a França pisa em cima dos movimentos que eles tentam fazer, entende? Mas a gente consegue fazer aqui no Brasil, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar nos comandantes de todas as polícias. Votaram em 4 anos nos comandantes da PM, da Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagens ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil. É atraso de vida. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.